Um, um missionário, ele estava em determinado país e ele começou a tarefa de traduzir a Bíblia para aquele país, que era um país que na sua língua não tinha ainda a palavra de Deus traduzida. E no seu trabalho de tradução, quando ele chegou na palavra crer, ele não encontrava uma palavra naquela língua que cumprisse o papel do significado de crer. E aí ele foi fazendo toda a tradução dele. E a tradução dele, toda vez que chegava na palavra crer, ele deixava um espaço em branco para que ele pudesse, posteriormente, quando descobrisse alguma palavra, preencher aquele espaço vago. Bom, um dia ele estava na casa dele e aí chegou um estafeta. O que é um estafeta naquele país? É uma espécie de um carteiro, um mensageiro. E esse estafeta ele chega, entrega a encomenda e desaba na varanda da casa dele. E aí ele não domina a língua local, né? Alguém que trabalhava ali na casa conversa com esse estafeta e esse estafeta transpirando, tudo mais, tal. Ele diz uma palavra só. E aí ele, missionário, ficou curioso e perguntou para a pessoa da casa: o que vocês conversaram? Aí o cara da casa, o funcionário, ele disse assim para o missionário: eu perguntei o que ele estava sentindo. Tá, e ele respondeu com uma palavra só. Eu, Edmilson, não vou nem arriscar pronunciar a palavra, tá? Que eu não vou conseguir. Ele respondeu com uma única palavra. E aí ele perguntou: o que significa essa palavra? Aí o funcionário respondeu: o significado dessa palavra é: eu cheguei ao fim de mim mesmo, por isso me coloco a descansar aqui. Eu cheguei ao fim de mim mesmo, por isso eu me coloco a descansar aqui. Nessa hora ele falou: caramba, achei a palavra. E aí ele pegou aquela palavra e foi encaixando nos espaços vazios e usou aquela palavra com aquele significado para a palavra crer. O Salmo 37, versículo 7, ele diz para a gente exatamente isso: descansa no Senhor e espera nele. Crer é descansar. Crer é confiar no Senhor. A gente está cansado, né? Estamos bem cansados de toda essa situação. E a gente não tem previsão alguma. A gente não tem nenhuma previsão assim precisa, correta, certa, que dá para você cravar e falar: não, vai ser dia tal. Existe decreto do governador aqui no estado de São Paulo que acaba dia 7. O decreto do prefeito da minha cidade acaba dia 12. Mas o decreto mesmo que eu queria saber, que eu quero saber, é o decreto na agenda de Deus. Quando acaba o nosso isolamento físico, quando que a gente termina essa quarentena. Esse é o que interessa. O fato é que psicologicamente, fisicamente, estamos todos muito cansados. Jesus também estava cansado. Jesus sabe e entende o nosso cansaço. Ele também estava enfrentando o cansaço de um dia extremamente árduo. E eu vou ler para você o primeiro verso que eu li no início dessa transmissão, Mateus capítulo 14, o verso 22. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão embora. Olha só, o que aconteceu nesse dia? Se você ler todo o capítulo, Jesus ele recebe a notícia da morte de João Batista. E nós sabemos que a morte de João Batista, ela não foi uma morte comum, ela foi uma morte assustadora, daquelas que quando você ouve a narrativa você fala: meu Deus, como alguém pôde fazer isso? João Batista teve a sua cabeça decapitada e servida numa bandeja, numa festa, num palácio, por capricho, por ira e vingança carnal de uma pessoa.
E aí Jesus recebe essa notícia do amigo dele, do precursor dele, e o texto diz que Jesus nessa hora ele entra no barco e se afasta para um lugar deserto. Só que quando ele chega nesse lugar deserto, o capítulo informa que a multidão vai atrás dele e a multidão está sedenta. E o texto diz nesse capítulo que ele olha para a multidão e ele tem compaixão e ele cura muitos enfermos entre a multidão por compaixão. A tarde cai, os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, o dia vai terminar, despede todo mundo. E Jesus não permite, ele fala: não, esse povo precisa comer, a gente precisa dar de comer para ele. É nesta situação que a gente encontra a famosa narrativa da multiplicação de pães e peixes. O texto informa para a gente que naquele dia foram alimentados cerca de 5.000 homens. O texto só fala dos 5.000 homens. O texto não fala das mulheres e das crianças que certamente estavam ali. Portanto, naquele dia Jesus alimentou muita gente. E aí, terminado tudo isso, todo mundo alimentado, bonitinho, Jesus chega aqui no versículo 22, onde ele despede a multidão, e Jesus tem pressa para despedir a multidão. Se você pensa no dia que Jesus teve, no estresse que foi aquele dia, morte de um amigo, multidão atrás dele, ele querendo ficar sozinho e todo mundo em cima dele, você fala: não, o cansaço físico, o esgotamento espiritual estava muito grande para Jesus. Sim, mas não era só isso. Se a gente lê o texto paralelo a esse, no Evangelho de João 6, versículo 15, a gente descobre qual era o interesse da multidão ali no final do dia. A multidão viu Jesus operar um milagre assim indescritível. Alimentar uma multidão depois de 5 pães e 2 peixinhos e multiplicar para todo mundo. No Evangelho de João a gente encontra um motivo. A multidão queria pegar Jesus, pegar no bom sentido, não fazer nada de errado com ele, para aclamá-lo rei. E Jesus entendia que não era nada disso, a missão dele não era essa, porque a multidão entendia que precisava de um rei humano, alguém que poderia responder às demandas materiais, às demandas da escravidão que ela vivia, da opressão política através de Roma. A multidão entendia que Jesus era esse tipo de libertador que viria para exterminar os inimigos e queria fazer dele um rei, comparando com o grande rei da história de Israel, que naquela época até hoje deixa saudade para todo judeu, que é o rei Davi, guerreiro, vencedor, conquistador. Então Jesus imediatamente coloca todo mundo para ser despedido e para ir embora. É uma lição interessante, não deixa de ser, né? Às vezes a gente também na igreja, em casa, você precisa despedir as visitas rapidamente. A gente deveria pensar que o nosso anfitrião pode ter motivos muito justos para que a gente parta. E não a gente ficar com julgamentos do tipo: ai, mandou eu ir embora, entendeu? Então, a gente tem que entender que cada um tem o seu motivo, a sua história e o seu momento. E Jesus faz isso. Por que é importante esse pano de fundo? Por que é importante a gente entender tudo isso? Olha só, aí a gente vai para o próximo verso, verso 23, e mandando a multidão embora, ele subiu ao monte para orar à parte, e vindo à noite, ele estava ali sozinho. Ou seja, cansado, despede todo mundo. Jesus ele vai olhar a agenda dele, depois de um dia tão estressante, e ele vê que tem ali um compromisso inadiável. E o nome desse compromisso se chama oração. Os nossos estresses, as nossas angústias, a nossa correria e o nosso esgotamento físico e espiritual, psicológico, não são desculpas para nos afastarmos do espaço, da hora, do momento da oração. Jesus, ele fica isoladamente para orar, para falar com o Pai. Então nós temos esse quadro. Um dia tenso, a multidão é despedida, os discípulos são despedidos,
e Jesus sobe para orar. Antes de subir para orar, olha o que ele faz aqui. A gente chega no versículo 24, no 23, né? Mandando a multidão embora, ele subiu para o monte. Ok. No 22, ele tinha falado para os discípulos entrarem num barco para atravessar para o outro lado. Olha o 24 aqui. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Presta atenção. Aqueles homens entraram no barco obedecendo uma ordem de Cristo. Eles entram no barquinho deles para atravessar para o outro lado. E é uma travessia longa, não é uma travessia curta. Nós estamos falando em algo como 14 quilômetros, não é coisa pouca. À noite. E eles estão indo. Jesus, ele está numa outra cena. Então nós temos duas cenas nessa narrativa. Jesus, ele despediu a multidão, ele está na sua solitude, orando e falando com o Pai. Aí o versículo 24, ele mostra pra gente que a situação dos discípulos, dos apóstolos, era uma situação extremamente complicada. O barquinho deles era açoitado de um lado para o outro, fortes ondas, a coisa não estava fácil, noite, portanto escuridão, você não tem visibilidade. O texto vai falar para a gente em ventos contrários. Ventos contrários significa o seguinte: eu quero ir para lá, mas o vento me impede. Então eu tenho aí vendaval, eu tenho tempestade, eu tenho tudo isso. Olha bem, eu e você, no conforto da nossa casa e abrindo a nossa Bíblia, a gente sabe que eles estão aqui apavorados e que Jesus está lá orando. Mas eles não sabem. Eu e você sabemos. Mas aqueles homens estão num barquinho e eles não sabem que Jesus está no monte, que Jesus está orando, que Jesus está falando com o Pai. Para eles é assim: nós estamos abandonados à nossa própria sorte. E aí surge a pergunta dessa reflexão: a fé navega em seu barco? Porque eu e você vamos precisar dessa fé. E aí eu quero lembrar para você um verso muito rico para um momento desse. É o verso 3 do capítulo 1 do profeta Naum. Está lá no Velho Testamento. O que ele diz nesse versículo? O Senhor trilha os seus caminhos, ele faz os seus caminhos em meio ao vendaval e à tempestade. O Senhor domina, o Senhor, o que Naum está falando é que nenhum quadro de clima, de geografia, nada impede o encontro de Cristo, o encontro de Deus com seus filhos. E esses homens estão nesta situação. O desespero é muito grande. E aí essa pergunta: a fé navega em seu barco? Veja, a situação deles ali era extremamente crítica. Porque você tem vento, barulho. Você tem ondas, barulho. Você tem tempestade, barulho. Você tem o barco balançando. Você grita, você pede socorro à noite. Você não vê a margem, ninguém te ouve. Você está por sua conta, né? Você está por sua própria conta e risco. Mas aí o texto vai avançar com a gente e a gente chega no versículo 25. Olha o que o evangelista diz para a gente. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. A quarta vigília da noite, gente, ela fica ali entre 3 e 6 da manhã. Entre 3 da madrugada e 6 da manhã. A quarta vigília da noite acontece nesse período. Repare, eles haviam saído quando a noite estava caindo. Então esses caras estão sofrendo algumas horas em alto mar. E aí o texto informa que Jesus, ele vai ao encontro deles. Então Jesus está partindo lá do ponto onde ele estava. E o texto fala que ele vai caminhando sobre o mar. A fé navega em seu barco? Pode ser que no seu barquinho, nesse momento, nessa hora de isolamento, nessa hora de conflitos interiores, nessa hora onde nós estamos tendo que reaprender a viver junto, a estar junto. Lembra? Lembra quando você casou,
que você disse assim: ah, eu queria viver o resto da vida colado em você, uma lua de mel eterno, que eu não precisasse me ausentar da tua presença. Chegou a hora, cara. Chegou a hora de você viver esse momento. Chegou a hora de você estar junto o dia inteiro e saber ter respeito, ter honra, ter carinho, ter amor, ter humor, saber sorrir, saber ajudar, saber contribuir. Essa é a hora. Mas pode ser, e a pergunta é essa: a fé navega em teu barco? Porque aqui os caras, conforme disse o verso 24, eles estão num momento tenso, num momento muito difícil. Não passa na cabeça deles que Jesus está caminhando sobre as águas para encontrar com eles. Você já parou para pensar que nesse exato momento da sua angústia, da sua dor, do seu medo, do seu pavor, Jesus pode estar caminhando, indo ao encontro do seu lar, vindo ao encontro do meu lar e da minha casa. Esse é o momento de crer. E crer, conforme eu contei no começo, cheguei ao fim de mim mesmo, agora eu vou descansar aqui. Crer é para uma hora dessa. Eu já não tenho recursos, eu já não tenho mais influência, eu já não tenho como resolver essas questões, mas eu vou descansar em Deus. Esse é o momento. Aí Jesus segue a caminhada dele. Olha só, verso 26. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram de medo. Esses homens, não julgue esses homens, não critique esses homens. Eles viveram sim com Jesus, eles já tinham tempo de relacionamento com Jesus. Mas esses homens, eles acreditavam em Jesus. Mas eles ainda estavam num momento da maturidade da fé deles, que eles não desacreditavam de fantasmas. Existia ali na região de Israel um folclore, uma crendice entre pescadores, entre marinheiros, que fantasmas se manifestavam e apareciam no mar. Você conhece toda a lenda das sereias, né? Que os navegantes e os marinheiros ouvem o canto da sereia. E a sereia está lá para engolir e matar marinheiros que se seduzem por elas. E lá em Israel acontecia isso. Então, note, eu estou falando de pescadores, de homens do campo, de homens rudes, que eles a vida inteira ouviram falar sobre isso. E aí eles estão, à noite, ondas de 3 a 4 metros, que não é pouco, tempestade, vento, barulho, pavor, temor. Eles estão fisicamente se desgastando, tentando manter o barco sem virar, todo mundo ajudando, uma correria naquele barco. E aí vem um homem andando sobre as águas. E à noite, o luar, sei lá se tinha luar para bater, para brilhar, para ver alguma coisa, eles se assustam. Eles se assustam. Será que é um fantasma? Eu e você temos também esse ciclo na nossa maturidade de fé. A gente crê em Jesus, mas a gente está numa caminhada. E aí vem ciclos. Vem, por exemplo, essa fase de travessia que nós estamos no planeta. Nós estamos atravessando por uma pandemia e a gente quer chegar do outro lado. A gente quer sair do outro lado ilesos, sãos e salvos. Mas muita gente, nas ameaças do dia a dia, nos medos naturais, podem vacilar na fé. Muita gente pode ver fantasmas, porque quando as ondas quebram, quando o impacto vem, muitos fantasmas que não estavam resolvidos ficam na nossa cabeça e no nosso coração. Fantasmas do medo, do vício, fantasmas de tentações, fantasmas de pecados que a gente cometeu e ninguém sabe. Esses fantasmas nos atormentam e acabam com a gente numa hora dessa. Mas esse é o tempo da gente tentar entender o que está acontecendo. Esse é o tempo que você está aí no teu barquinho. E deixa eu te dizer, o teu barquinho não vai virar. Se você conseguir responder essa pergunta, a fé navega no seu barco? Aí, olha só como Jesus responde à indagação deles. Mas, imediatamente, Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu,
não temais. Nesse momento, note, quando eles falam é um fantasma, Jesus não se ofende. Jesus, ele não acha que está sendo provocado, tentado, que é bullying com ele, nada disso. Jesus entende a limitação, Jesus entende a situação totalmente indefesa que eles estão, vulnerável, de risco. E Jesus fala, não tendes bom ânimo, calma, não temam, sou eu. E o sou eu é aquela mesma expressão que Moisés ouviu na sarça ardente, quando Deus se apresenta e fala, eu sou. O eu sou me enviou a vós. O eu sou na Bíblia Sagrada é tão sagrado que ele ficou conhecido como tetragrama sagrado. Os judeus não ousavam pronunciar esse nome, que é formado por Y, H, W, H, apenas 4 consoantes. E ninguém até hoje sabe qual a pronúncia correta. A tentativa que especialistas fazem é que deve ser Yahvé, Jeová, mas a gente não tem como afirmar que esta é a pronúncia perfeita. Os judeus achavam esse nome tão sagrado, e de tão sagrado, eles não pronunciavam. E por não pronunciar, a pronúncia se perdeu e a gente não sabe exatamente como ela é. E Jesus, ele vem e se apresenta dessa forma, para acalmar a todos eles. Ele fala, sou eu. E o sou eu indica que aqueles homens tinham intimidade com Cristo. Agora, deixa eu te dizer, tem algo muito tremendo nesse versículo na apresentação de Jesus. Quando ele diz, calma, tende bom ânimo, sou eu, ventos, tempestade, ondas, medo, nada disso cessa. O que nós temos aqui é apenas uma palavra de conforto, é apenas uma palavra para trazer ânimo, mas o clima tenso e o cenário continuam. Quantas pessoas estão no seu barquinho nessa hora precisando de uma palavra? E você pode ser esse canal e essa palavra. Você pode mandar um WhatsApp, você pode fazer um telefonema, você pode mandar um e-mail, você pode mandar um sinal, você pode dedicar uma palavra de conforto. Aqui em casa, a gente está tentando, eu como pastor, estou tentando falar com cada ovelha, estou tentando me comunicar com elas. A gente tenta falar com os nossos familiares. Cada semana a gente dedica tempo para ir falando. Às vezes começa a falar, é 1h30 de telefone, fica junto. Os pais da minha esposa, da Regina, eles estão isolados fisicamente na casa deles, que é aqui perto. E todas as vezes que eles precisam de alguma coisa, compra, a gente sai, faz a compra e leva para eles. E parte o coração, sabe por quê? Porque a gente chega lá, coloca na porta, se distancia, de dentro eles olham e dão um tchauzinho. Sabe o que é isso? Toda semana, desde quando nós nos casamos, e isso tem 30 anos, uma vez na semana, a gente almoça junto. Sempre a minha sogra prepara ali um almoço muito gostoso, comidinha caseira, e a gente vai lá e almoça junto. A gente está sempre junto. Mas a pandemia faz com que a gente fique isolado. Então, do mesmo jeito que o Bruno apareceu aqui lá da Irlanda, e eu vi comentários já na área de comentários da mãe dele, da Lloyd, dizendo da saudade que ela está. Ela está lá em Fernandópolis, ele está lá na Irlanda, a Monique, a Duda e Hélio Eliseu lá com saudade, querendo abraçar o filho, ver o filho, mas não pode. Mas os pais da Regina estão aqui a 5 minutos da minha casa, mas a gente também não pode. Os meus pais estão em Serra Negra, a 1 hora aqui de Campinas, mas também não dá. E a gente fica nutrindo esse momento de saudade. E uma palavra, nada passou. Os nossos barquinhos estão navegando, mas a fé caminha em seu barco. Eu posso dar uma palavra e eu, como pastor, preciso também da sua palavra. Eu preciso de uma palavra também de conforto para me alimentar, para me manter em pé também, emocionalmente. E Jesus faz exatamente isso. O barco está para virar. Jesus não resolveu ainda a parada no sentido de acalmar fisicamente o clima e tudo. Mas ele fala, calma, tem de bom ânimo, sou eu estou aqui. Aí vamos ver como é que continua. Do 28 agora até o 31. E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu,
manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe, ó homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Você percebeu? Olha só, e Pedro respondeu. Eu fiz um teste, eu queria que você fizesse também. Tira o nome de Pedro desse versículo e coloca o teu nome. Eu coloquei o meu nome, e Edmilson respondeu, se és tu, manda-me ter contigo. Cara, no meu caso deu certo. E eu acho que se você fizer a troca vai dar certo também. Porque a gente tem muita coisa de Pedro. Jesus ele aparece e ele fala, sou eu, tem de bom ânimo, calma. Mas Pedro continua duvidando. Tanto é que esse trecho termina com a palavra duvidaste. Olha a ousadia de Pedro. Se és tu. Veja, Jesus nesse momento ele não se sente tentado, como foi no capítulo 4 de Mateus, quando o Satanás tenta Jesus depois de 40 dias, depois da quarentena de Jesus no deserto. Satanás vem, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, manda fazer isso, aquilo e tudo mais. A diferença entre a tentação de Satanás e essa pergunta de Pedro é que Pedro não tenta Jesus. Pedro tenta ele mesmo. Se tu és o Filho de Deus, se tu és Jesus, manda eu ir ter contigo, eu quero andar sobre as águas. E a gente muitas vezes precisa de sinais e de provas. A ordem de Jesus no verso 22 foi, entra no barco e passa para o outro lado. O lugar seguro era dentro do barquinho, não importa se tinha onda de 10 metros. Jesus falou, entra no teu barquinho. Foi isso que ele falou. Mas Pedro quer dar uma voltinha. Pedro quer dar uma saidinha. E aí é muito legal, porque Jesus nem questiona, nem fica ali no debate. O quadro raio para todo lado está acontecendo, e Jesus fala, vem. E é muito legal. É muito legal porque o vem de Jesus é o convite que cada um de nós ouviu. No último verso da Bíblia, em Apocalipse, depois do penúltimo amém, o que a gente ouve da igreja é, ora vem Senhor Jesus. É a igreja pedindo, vem Jesus. Mas durante a nossa vida, durante a nossa travessia, somos nós que ouvimos de Jesus, vem. E Pedro vai. Pedro vai e caminha sobre as... É incrível, cara, você pensar que Pedro caminhou sobre as águas. O texto diz que quando ele olhou de lado, olhou para baixo, porque imagina, você não está caminhando em águas planinhas, como essa aqui. Tudo bem que não dá para caminhar nessa aqui também, mas não era. É onda, e vai, e noite, e chuva, e vento contrário, e balança para cá, balança para lá. Pedro, na menor olhadinha que ele deu de lado, ele afundou. Pedro era pescador, Pedro sabia nadar, Pedro dominava o mar, Pedro dominava a técnica do alto mar, mas não foi suficiente. E é muito legal que aí ele olha e fala, socorre-me, Senhor. E Jesus vai lá, estende a mão e ergue Pedro. Isso é sensacional. E quando ele fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? A pequena fé, Jesus na verdade não está desprezando a pequena fé. Jesus está falando para ele assim, você tem uma pequena fé. Por que é que você não descansou em mim? Use a sua pequenina fé no seu pequeno barquinho para suportar a travessia e descanse em mim. E o porquê duvidaste, a palavra duvidar, ela vem do latim e ela significa duo, dois, são duas opções. E no grego a mesma coisa. O duvidar é vacilar. Quem duvida não crê, quem crê descansa. Percebe? E é essa conta que Jesus está fazendo ali e fechando com Pedro. E olha como é que vai caminhar agora no 32. E eles, subindo ao barco, o vento cessou. Existem duas notícias nesse verso que eu acho demais esse verso. A primeira boa notícia é, os ventos cessam. Amém? Eu posso ouvir um amém aí da sua família agora. Eu quase que estou ouvindo alguns aqui, pela fé. O vento cessa. Chegará o momento.
que o vento vai cessar. Essa é a boa notícia. Sabe qual é a ótima notícia desse versículo? É que Jesus, ele sobe no barco junto com a gente. E isso não é pouca coisa. Jesus, nessa hora, sabe o que ele podia fazer? Pedro, ó, tô te colocando aqui no barco, o vento cessou, e ó, na boa, eu vou correndo, eu vou fazendo meu Cooper, eu vou andando pelo mar. Se exibindo. Ele podia fazer isso se ele quisesse. Ele podia sumir e aparecer na outra margem. Mas não. Jesus, ele entra na simplicidade do barquinho e vai junto com aqueles homens. Ou seja, acaba todo o medo e as ameaças da natureza, acaba a pandemia e agora nós vamos seguir no nosso barquinho com paz e com calma. É isso que ele faz comigo e com você. E aí a gente vai para o 33. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Cara, olha o que aconteceu. Versos antes, Pedro está falando: se és tu, Senhor. E agora todos estão confessando nesse versículo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Só para você saber, é a primeira vez que os discípulos fazem essa declaração de fé, se convencendo e se convertendo de que aquele Nazareno era o Filho enviado por Deus. Isso não é pouca coisa. Se você lembrar de Jó 42, versículo 5, é quando Jó faz a sua maior declaração de fé. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó contemplou a Deus e conheceu a Deus no seu maior sofrimento. Estes homens fizeram essa declaração de fé e contemplaram a Deus no seu grande sofrimento e na sua grande tormenta. A minha oração é que todos os membros da IAP do Parque e que todos os meus amigos no mundo também se encontrem com Cristo nessa hora de aflição pela qual o mundo passa. E que você conheça e tenha intimidade com Cristo e saia dessa travessia forte, são, para contribuir socialmente e anunciar o Evangelho. Nesse momento, aconteceu aqui nesse barquinho, no lugar mais improvável, adoração, porque eles se prostram e eles fazem essa declaração. É João capítulo 4, vem a hora e já chegou, em que o Pai ele vai procurar adoradores, porque os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Percebe? Aquele dia, naquele barquinho, naquela madrugada, Jesus encontrou ali adoradores. Eu espero que no teu barquinho, na tua casa, Jesus também encontre verdadeiros adoradores. E para isso você precisa responder. A fé navega no teu barco. E aí a gente chega no versículo 34, que é o último, aquele que eu li. Ora, terminando a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Você percebeu? Jesus no verso 22 fala, entra no barco e vai para o outro lado. O verso 34 diz que eles chegaram do outro lado. Se a gente só lesse o 22 e o 34, como eu fiz no começo, você não sabe tudo o que aconteceu. Aliás, ninguém sabe tudo o que está acontecendo na tua casa, quais são as dificuldades que você está enfrentando, se está tendo escassez de comida, de remédios, se você está passando necessidade, se tem gente doente. Mas deixa eu te dizer, o homem de Deus, o Filho de Deus, o Cristo ressuscitado está caminhando sobre as águas. Na palavra de Deus, águas se refere a nações, a muita gente. Quando ele fala vem, a gente caminha sobre as águas, ou seja, a gente caminha sobre o perigo desse mundo, mas com ele a gente consegue caminhar. Você tem um barquinho, não abandona o teu barquinho. Sabe por quê? O Titanic, poderoso, grandão, ele naufragou. Sobreviveram as pessoas que entraram na humildade dos botes. É no barquinho que Deus tem nos colocado que a gente vai caminhar. Para a gente terminar, para saber sobre a fé navega no nosso barco. Eu tenho 2 filhos que você já viu eles hoje. Mateus falando e chorando e Mariana rindo com as crianças e cantando. Primeiro eu quero falar da Mariana. A Mariana não tinha nenhum ano.
ela era bem bebezinha, a gente estava num retiro em Jundiaí, ali onde tem uma arca no lago, e a Mariana, na noite anterior, na sexta-feira, começou a queimar em febre. No sábado, ela pegava fogo em febre, menina de muita unção. Ela estava com uma média de 40 graus, desesperador. E a gente não queria ir embora do retiro. E aí a gente estava lá e a Regina ficou nos últimos bancos assistindo uma palestra à tarde, no colo, e a Mary ali queimando. A Regina conta que nesse momento ela orou e ela pediu a Deus, ela falou: Senhor, sara minha filha, a gente não quer ir embora do retiro, a gente quer ficar no retiro. E a Rê conta que naquele momento, na mão dela, instantaneamente, ela sentiu a pele da Mariana esfriar e a temperatura voltar ao normal. Naquele dia, a minha esposa teve essa experiência pessoal com a minha filha. A minha filha foi curada. A outra experiência é com o meu filho. Ele era pequenininho, eu não lembro quantos anos, mas sei lá, 2 anos, 3 anos no máximo. Um molequinho como é o Theo hoje. E era um 31 de dezembro na igreja do Parque Itália, na IAP do Parque. Igreja lotada, celebração, culto de ações de graças. Mateus, muita febre também, a cor dele mudando. Aí o culto acaba, quem conhece a IAP do Parque sabe, umas 150 pessoas lá fora, fechando a rua, aquele tumulto de gente, feliz ano novo, tal, tudo esse negócio. A Regina vem e fala: Edmilson, o Mateus não tá legal. E o Mateus estava com o lábio branco e ele não reagia, o corpo dele estava desfalecido. Eu peguei o meu filho no colo, eu falei, a Regina falou: vamos para o médico. Eu falei: não, a gente vai, mas antes nós vamos orar. Eu peguei meu filho, voltei para o interior do templo, sentei, chamei o pastor Gilberto Fernandes Coelho, na época era o nosso pastor, e aí nós oramos, nós falamos com Deus. Naquele momento eu pedi: Senhor, devolve o meu filho. Eu lembro que a minha oração foi somente essa. O meu filho não reagia, a gente mexia ele e ele totalmente largado. E a minha oração foi exatamente essa: Senhor, devolve o meu filho. Quando a oração terminou, a cor voltou, o Mateus abriu o olho, a temperatura voltou ao normal. E eu acho que não teve um dia da infância do Mateus que ele mais zoou, brincou, gritou e correu como naquele dia. A gente saiu dali e foi para uma chácara em Montemor, que o Edson, meu cunhado, tinha, e a minha irmã Eleide, e ali a gente passou o nosso Réveillon. Sabe, a fé precisa andar no nosso barco, porque a gente nunca sabe quando as ondas vão se levantar. A fé precisa navegar com a gente. Você precisa confiar e descansar. E esse é um tempo quando o nosso fim chega. Os nossos recursos, a nossa lógica, a nossa razão humana, a gente está aí à mercê. Mas não estamos à mercê. Porque nós temos fé. E o Nazareno, o Cristo, o Rei dos Reis e Senhor das Nações, ele continua no controle e mandando na natureza. Confie nele, navegue com seu barco. Nós também vamos terminar bem a nossa travessia, no nome que é sobre todo nome.